Boa noite, sou aluno Evandro do 7º período de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais, em Diamantina. Estou aqui reunidos com meus colegas de trabalho, o Danilo, a Eliana, a Gabriela, o Maciel, a Vanessa, Vânia e o Arlerson. Estamos aqui reunidos para apresentar um tema hoje muito polêmico, que é o fenômeno da pejotização. Fenômeno hoje que vem sendo debatido em diversos ramos trabalhistas, porque é uma fraude, né? Hoje está sendo debatido aí pela falta da fraude que está ocorrendo pela essa forma de contratação de serviço. Está ocorrendo hoje com muita frequência pelo fato de que as empresas contratam o empregado como pessoa jurídica. E esse empregado, aceitando essa forma de contratação de serviço, ele acaba, de certa forma, perdendo ali aquele vínculo pela contratação do serviço, aquele vínculo contratual, e acaba não existindo mais aquela relação de empregado e empresa. E com isso, ele perde, quando ele é demitido, ele vai perdendo os seus direitos ali previstos na consolidação das leis trabalhistas, que é o recolhimento do FGTS, recolhimento do INSS, é o seu 13º, e que deixa, de certa forma, o empregado ali como uma pessoa ali desprovida dos seus direitos trabalhistas. Como o tema é muito polêmico, a gente reunimos assim com todos os nossos colegas aqui, cada um vai falar, de certa forma, sobre esse fenômeno, esclarecendo o máximo possível sobre esse tema que está sendo debatido em diversos ramos da sociedade aí. E dessa forma aí, eu vou passar aqui a palavra agora para a colega ali, a Vânia, que vai dar prosseguimento para aprofundarmos mais nesse novo sistema de contratação, que é a pejotização. Boa noite. Dando continuidade à introdução do nosso colega, a gente vai aprofundar aqui um pouco a questão do que é pejotização. Pejotização é um processo que consiste, é uma prática em que a empresa ela contrata outra empresa para uma prestação de serviço. Até então, é uma norma legal que ela pode fazer essa contratação. O que ocorre é que está acontecendo uma prática abusiva das empresas, porque ao invés dela contratar o empregado, ela vai pegar este empregado e ela vai obrigar, de certa forma, que esse empregado constitua uma empresa de prestação de serviço para ele poder prestar o serviço para ela. Então, nessa situação, o empregador ele está burlando os direitos do empregado e ele está burlando também os direitos previdenciários, os direitos tributários. Mas acontece que nessa situação, o empregado, quando ele se vê que é sempre considerado a parte hipossuficiente da relação trabalhista, da relação contratual, ele aceita, e às vezes até com a mera ilusão de que aquele valor que ele vai receber para ele vai ser melhor. Vale ressaltar que o empregado é aquela pessoa, né, que ela tem as características, né, que é definida em lei, no artigo 3º do CLT, onde ele fala da onerosidade, da habitualidade, da subordinação, né, da pessoalidade, e que o empregado tem que ser pessoa física. Então essa diferença do prestador autônomo, porque até então, com a reforma trabalhista, o prestador autônomo ele não tinha a característica de continuidade e nem a característica de exclusivo. Então, com a reforma trabalhista, no artigo 442b, ele vem falando o seguinte: o artigo 442, ele está dando uma nova característica ao autônomo, mas porém, ele permite que o autônomo seja exclusivo e ele permite que o autônomo tenha continuidade com a prestação de serviço dele. Mas aí ele deixa bem claro que
ele pode fazer o serviço contínuo, ele pode ter exclusividade, mas ele não pode ter essa subordinação. O fenômeno da pejotização, ele está trazendo, pode ser verificado nas mídias, nos tribunais, ele está trazendo um processo de litígio a partir do momento que descaracteriza essa relação trabalhista, descaracteriza que é provado que aquele prestador de serviço, ele tinha subordinação, na verdade, ele tinha um vínculo trabalhista com a empresa. Então, não é raro os casos os julgados, né, no Tribunal do Trabalho que está ocorrendo com relação a isso. Como provar? O que o juiz vai ver? O que vai acontecer para se provar que aquela relação foi fraudulenta, que ele burlou, que o empregador burlou os direitos daquele empregado, que na verdade ele poderia ter sido substituído, né, o direito dele de trabalhar, de ser empregado com os vínculos dele trabalhista, ele foi substituído por uma empresa que ele foi obrigado a constituir. Então, quando chega na justiça, quando chega nos procedimentos, né, judiciais, o que ocorre é que a semelhança entre o contrato firmado, ele é tão grande que fica difícil separar. E quais são os métodos que o juiz vai usar? Ele vai usar a primazia da realidade. Agora, com relação à primazia da realidade, a gente vai passar agora para a nossa colega Gabriela, para ela dar uma explicação a respeito dessa parte aí, que é muito importante nesses julgados. Bem, por meio desse princípio da primazia da realidade, se busca analisar, no caso concreto, as realidades fáticas, contratuais, verídicas que ocorrem no caso da prestação de serviço, né? Ou seja, pelo princípio da primazia da realidade, mais vale a verdade real do que a verdade formal, visando impedir a fraude. Ou seja, por esse princípio se analisa o que ocorre de fato na realidade daquele trabalho que se tem estabelecido. Ou seja, por esse princípio da primazia da realidade, verifica-se previamente a constatação favorável à fraude trabalhista, que compactua com o dispositivo previsto na CLT no artigo 9º. Sobre essa constatação do vínculo empregatíssimo, vamos dar continuidade com o colega Danilo, que vai explicar o que está disposto em lei. Em relação à constatação de vínculo trabalhista, ocorrendo uma eventual fraude nos contratos com pessoa jurídica, a fim de burlar e não pagar os devidos direitos trabalhistas à pessoa que presta o serviço com pessoa jurídica, poderá ser nulo esses atos desde que a parte lesada pelo contratante desde que será objeto de litígio se provocado pela parte lesada pelo contratante. Isso em conformidade com o artigo 9º da CLT. O que acontece com o que é disposto no artigo 9º? No artigo 9º diz que será nulo os atos praticados com o objetivo de fraudar, desvirtuar a aplicação dos preceitos contidos pela consolidação. Então, há inúmeros processos que tramitam na Justiça do Trabalho em relação a essa pejotização. Porque o que é essa pejotização? A pejotização é um moderno fenômeno das relações laborais. O que ocorre com a pejotização? O empregador, a fim de reduzir os custos, ele contrata como pessoa jurídica, a fim de burlar e não pagar direitos trabalhistas, oferecendo um contrato que, se a pessoa fosse um empregado comum, receberia um valor menor. E se ela fosse contratada como pessoa jurídica, ela receberia um valor maior. Então,
ela acaba que ludibriando o funcionário com um valor maior, mas sem os seus direitos, sem as verbas rescisórias devido num futuro fim de contrato. Por exemplo, se o empregador não quiser mais essa pessoa para prestar o serviço, ela não vai ter direito no final às verbas rescisórias. Existem inúmeros processos existem inúmeros processos que tramitam na Justiça do Trabalho em relação à prática de pejotização, em que o nosso trabalho ele traz o exemplo a ementa do processo julgado pela 7ª turma do TRT do Paraná, onde o relator, o Birajara Carlos Mendes, ele reconhece a existência de trabalho subordinado no contrato de pessoa jurídica. Eu vou ler, né? Em relação à ementa, podemos dizer inúmeros processos tramitam na Justiça do Trabalho em relação à pejotização. No nosso trabalho, trazemos o exemplo da ementa da 7ª turma do TRT do Paraná, como relator o Birajara Carlos Mendes. Contrato de prestação de serviços, pessoas jurídicas, fraude, vínculo de emprego reconhecido. É incontrovérsia nos autos a existência de contrato de prestação de serviços entre a empresa em que o reclamante figura como sócio e a reclamada. No entanto, tanto a prova oral quanto a prova documental demonstram a existência de trabalho subordinado, com prestação apenas formalmente executada por meio de pessoa jurídica. Patente a ocorrência do moderno fenômeno da assim chamada pejotização das relações laborais, sistema fraudulento onde as empresas, para reduzirem seus custos, contratam, ao invés de empregados, pessoas jurídicas, camuflando a existência de relações trabalhistas informais. Referida modalidade fraudatória, inclusive, tem sido objeto de costumeira análise por parte da Corte Superior Trabalhista, que a vem rechaçando de maneira energética. Por sua vez, não se cogita de que o reconhecimento do vínculo propiciaria ao obreiro beneficiar-se da própria torpeza, pois necessária a ponderação de que ao empregado, quando da contratação, não é dado discutir em igualdade de condições as cláusulas contratuais, e assim deve ser considerados os princípios protetivos que norteiam essa seara, bem como o fato de a questão se tratar de matéria de ordem pública insuscetível de transação pelas partes. Presentes os elementos caracterizados da relação de emprego, artigos 2º e 3º da Consolidação, resulta evidentemente a fraude praticada pela ré, o artigo 9º, impondo-se a declaração do vínculo, recurso da ré a que se nega provimento, data do dia 7 de julho de 2015. Sobre outra análise, a nossa colega Vanessa irá discorrer sobre a pejotização. Boa noite. O colega já me apresentou, gostaria de agradecer ao grupo, não só pelo comprometimento, mas também pela escolha do tema, que nos proporcionou conhecimento e foi de encontro com temas trabalhados em sala de aula e, de certa forma, a gente se sentiu assim muito engrandecido com esse tema. Pelos colegas anteriores foram colocados a questão, exposto todo o que é esse Instituto da Pejotização. Nesse sentido, eu não vou mais perpassar por que seja a pejotização, né, e a parte negativa desse Instituto. O que esse Instituto tem representado de negatividade no cenário do sistema econômico brasileiro atualmente. Eu me embasei a falar da questão mais, vamos dizer assim, positiva. Olhar a pejotização de uma forma mais positiva.
E para isso eu encontrei entendimentos jurisprudenciais que vai me dizer, vai me ajudar a esclarecer e passar isso para os colegas. Em 2011, o TRT 3, na segunda turma, entendeu, diante de um recurso ordinário, que a demanda que foi levada até eles, ela não estava presente ali os requisitos que configuram o vínculo trabalhista da parte demandante. Então, ficou claro que a parte ré, ela não tinha culpa diante do que estaria sendo pedido pela parte demandante, pela parte autora. Nesse sentido, essa turma, ela entendeu o seguinte: vamos analisar aqui se está presente o vínculo trabalhista, que é a questão da onerosidade, da subordinação, da pessoalidade e da eventualidade. Não foram comprovados esses requisitos nesta ação, neste recurso ordinário. Nesse sentido, eu volto no que eu tinha colocado, que é a questão dos assuntos que foram traçados em sala de aula. Nós voltamos a recordar 2 pontos de suma importância, que é a relação de trabalho e a relação de emprego. Para se julgar determinada demanda dessa natureza, é importante que paremos para analisar onde começa a relação de trabalho e onde começa a relação de emprego. Neste caso, eu vou defender o Instituto da Pejotilização justamente por esse âmbito. Veja bem, a relação de trabalho, ela se dá entre pessoas jurídicas, né? Então, uma pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica, ou uma pessoa jurídica se servindo do serviço de uma pessoa física. A relação de emprego é justamente mais sucinta. É a relação de emprego, um vínculo trabalhista entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Quando se julga uma lide desta natureza, dessa dimensão, o que se percebe? Existe uma relação de trabalho ou existe uma relação de emprego entre as partes? Nesse caso, desse julgado, desse recurso ordinário, na segunda Câmara do TRT, foi constatado o quê? Existia um vínculo de trabalho e não um vínculo de emprego. Quando é que o vínculo de trabalho acontece? Quando eu, empresa, inscrita no CNPJ X, firmo um contrato de parceria de trabalho com uma outra empresa, uma outra instituição jurídica inscrita no CNPJ Y. Então, nós firmamos ali uma relação de trabalho. Existe uma relação de emprego? Não existe uma relação de emprego. Deste modo, o que eu quero frisar? Qual é a parte benéfica desse Instituto da Pejotilização? A parte benéfica está justamente nisso. Nós falamos no início da questão da lesão ao sistema econômico. Nós falamos da lesão ao trabalhador. Não é isso? Só que quando nós falamos da lesão do trabalhador, a parte benéfica está onde? Olha bem, vamos imaginar a situação. Eu, pessoa jurídica, tenho um grupo de funcionário com 10 funcionários. Um funcionário exímio, exemplo dentro da minha empresa. Ele aprendeu tudo sobre a minha empresa. Quais as possibilidades da empresa crescer e quais as possibilidades da empresa redimir no mercado. O que ele fez? Ele chegou até mim e disse: olha aqui, Vanessa, eu preciso que você me mande embora, porque eu preciso de todos os meus direitos trabalhistas garantidos. Sei que você foi cumpridora dos seus deveres tributários. Você pagou todos os encargos ao longo da minha existência aqui dentro da empresa. Então, eu preciso que você me mande embora. Eu sei do potencial desse funcionário e sei do seu desejo de trabalhar como microempreendedor individual e colaborar com o sistema econômico. O que eu faço? Pois muito bem, vou providenciar a sua baixa. Vou providenciar que todos os seus direitos sejam garantidos. E assim foi feito. Todos os seus encargos, todos os seus direitos foram devidamente garantidos. Ele foi embora, recebendo todos os seus encargos, inclusive seguro-desemprego, que lhe é muito, mas muito válido nessa hora. O que ele resolve fazer? Olha, a empresa da Vanessa, ela tem um nicho a ser explorado. E ela nunca teve demanda, ela nunca teve colaborador para chegar e dar esse suporte para a empresa dela. Eu vou abrir uma empresa, eu vou ser um microempreendedor individual. E nesse caso, ele teve o apoio da empresária Vanessa. E assim foi feito. Ele abriu uma empresa e começou
começou a prestar serviço, vamos dizer assim, na parte de reciclagem. Eu produzia muito lixo na minha empresa. Eu não tinha como esvaziar aquilo. Eu não tinha como jogar aquilo fora da forma correta. O que esse funcionário exímio fez? Ele abriu uma empresa de reciclagem. Ele começou, eu firmei um contrato com ele. Nós começamos a trabalhar juntos. Nesse sentido, o Instituto da Pejotização, ele é extremamente válido. Ele não é válido não somente para o sistema econômico, ele não é só válido para esse, vamos dizer assim, essa expansão administrativa, essa expansão econômica, mas ele também é válido para esse funcionário. Porque ele saiu, ele começou a investir. Os lucros dele, aquele salário fixo dele, já não passou a ser mais só aquilo. Ele passou a, vamos dizer assim, ele passou a ter uma remuneração muito maior do que ele já tinha. Ele passou a ter um faturamento, esse é o termo. Ele passou a ter um faturamento capaz de gerar renda, não só na cidade onde ele mora, mas ele começou a empregar pessoas. E com o tempo, por que não dizer? Ele deixou de ser um microempreendedor individual e rumou a novos rumos. Contabilmente falando, ele saiu do sistema contábil de microempreendedor individual e passou, por que não dizer, quem sabe, chegar até o lucro real. Então, a pejotização, ela tem esse viés interessante. Ela não é esse instituto, ele não é só essa questão que hoje é massivamente encontrada nos tribunais superiores do trabalho, infelizmente. Uma técnica fraudulenta, aquela técnica de vamos sonegar impostos. Vamos acabar com aquilo que mais onera a empresa, que é justamente o funcionário. Porque o funcionário, ele é visto pelo o empresário como aquele que, se eu não tiver em cima, não faz nada. Se eu não tiver em cima, ele não produz devidamente. Então, quer dizer, o funcionário, ele é aquele visto pela maioria dos empresários como uma produtividade que precisa ser fiscalizada para que seja de fato produtiva. Então, quer dizer, ele é oneroso para a empresa. Ele mal gerido, ele é oneroso, ele é extremamente oneroso para a empresa. Porém, com esse fenômeno, que não é o caso do nosso trabalho, mas o fenômeno da terceirização, imposta hoje, de certa forma, no nosso sistema administrativo, no nosso sistema econômico, ela fomentou essa pejotização. Só que ela não deve ser vista, mais uma vez eu friso, ela não deve ser vista como um fato negativo. Ela deve ser vista também como um fato positivo. E nós temos que entender o seguinte, existem pessoas que vai agir de má fé para bular o sistema, para prejudicar e para acabar com essa onerosidade que é o corpo do funcionário. Existem pessoas que vão fazer isso o tempo todo. Para isso, a justiça está aí. Para isso, vai haver a lei, vai haver a demanda e a Justiça do Trabalho, ela vai conseguir, pela primazia da realidade, ela vai conseguir identificar, além do contrato, ela vai conseguir identificar pelos fatos em torno de toda aquela situação, ela vai identificar exatamente aonde estão as provas, aonde está a evidência que aquele contrato ele é fraudulento, aonde ele foi ilusório para o funcionário, aonde ele lesou aquele funcionário e onde é que o empregador ele está de fato lucrando em cima daquela pessoa. Então, mais uma vez, e para terminar, eu gostaria de frisar que a pejotização, ela é, de certa forma, um instituto válido no nosso sistema jurídico. Ele tem muito para ser explorado da melhor forma possível. O microempreendedor individual, ele tem muito a crescer e colaborar com esse sistema econômico, com essa cadeia produtiva que tem. Nós estamos num sistema capitalista, altamente produtivo, e eu acho que é um instituto que vem a ser muito válido, se bem trabalhado, e se pararmos de olhar para tudo de uma forma que só vamos ver vantagem. Vamos levar vantagem. Não, é uma corrente produtiva. E essa corrente produtiva, esses institutos, eles estão aí justamente para colaborar para que essa corrente ela continue girando e de forma perfeita. Meu muito obrigada a todo mundo. Para concluir a ideia e fechar a ideia da pejotização, eu convido a minha amiga Eliane e o Alisson para que venha até aqui e explique melhor e feche, conclua essa nossa linha de raciocínio. A pejotização, após todas as explanações aqui apresentadas, pode ser compreendida como um processo
amparado pela reforma trabalhista, a lei número 13.467 de 2017, onde o empregador pode contratar uma pessoa jurídica com a suposta intenção de fraudar os direitos trabalhistas desses trabalhadores, buscando configurar uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, onde o trabalhador tinha perante a empresa a relação de pessoalidade, de eventualidade, onerosidade e de subordinação, assim, por ser uma pessoa física. Através da pejotização, o empregador cobra do empregado a constituição de uma empresa, com a finalidade de diminuir as obrigações trabalhistas perante o empregado. Por outro lado, a mesma pejotização pode ser entendida como um mecanismo capaz de possibilitar ao empregado o amadurecimento de sua relação trabalhista, equiparando e possibilitando mais autonomia na sua relação de trabalho. Diante de todo o exposto, mesmo com a aprovação da reforma trabalhista, no que tange aos trabalhadores autônomos, ainda será possível, através da primazia, comprovar as práticas ilegais do fenômeno da pejotização no direito do trabalho. A proteção dos direitos do trabalhador deverá prevalecer. O que importa é a realidade e a licitude nas relações de trabalho. Uma vez presente e devidamente reparado o trabalhador, nada o impede de constituir uma empresa jurídica nos moldes da pejotização.